Nós vamos fazer a leitura do Salmo inteiro, dos versos 1 a 10. E diz assim: a santa, poderosa e inerrante palavra do nosso Deus. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor, forte e poderoso, o Senhor, poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Feche seus olhos, nós vamos pedir agora a iluminação. Santo Deus, nós estamos diante da Tua poderosa palavra, que ilumina, que exorta, que ensina, que prepara-nos, Senhor, para sermos homens preparados para toda boa obra. Ó Senhor, e nós queremos Te pedir nesse momento que, pelo poder do Teu Espírito Santo, nós sejamos iluminados, a fim de que possamos entender essa palavra de maneira salvífica, de maneira que o Teu Espírito Santo trabalhe em nosso coração, a fim de que sejamos semelhantes ao Teu Filho Jesus Cristo e que cheguemos à estatura de varão perfeito. Faz-nos passar da mera letra para as palavras de vida, vida eterna que aqui contém. Dependemos do Senhor nesse momento e oramos por isso em nome de Jesus. Amém. Como você pode garantir que você tem acesso à presença de Deus? Como você pode garantir que você tem de fato um relacionamento com Deus? Como nós podemos garantir que o que nós estamos realizando agora, nesse momento, esse culto, até o momento em que nós chegamos aqui, está sendo aceito por Deus e que nós estamos, de fato, na presença dEle? Essas perguntas eu fiz a um amigo uma certa vez, o nome dele era Siqueira, e ele era um senhor de 63 anos de idade. Ele estava me contando a respeito dos arrependimentos que ele tinha na sua vida, que no passado ele havia cuidado de maneira errada da sua família, do seu casamento, dos seus filhos, e ele se arrependia muito dessas coisas, e agora ele dizia estar mudando de vida, buscando cuidar melhor da sua família e tomar algumas decisões relacionadas à sua espiritualidade. Ele me dizia que já há alguns anos ele buscava ter um relacionamento com Deus, mas eu conhecia o Siqueira. O Siqueira era um amigo de trabalho e eu sabia que ele não era alguém tão religioso assim. Mas ele me dizia que todos os dias ele se ajoelhava diante da sua cama e orava ao Senhor, pedindo perdão pelos seus pecados, pedindo pelos seus amigos, pedindo pelos seus parentes. E eu perguntei para o Siqueira: Siqueira, mas quem garante que quando você se ajoelha diante do Senhor, Ele está te ouvindo? Diante de quem, em nome de quem você chega diante do Senhor? E o Siqueira disse: eu chego no meu mesmo. E eu disse para o Siqueira: Siqueira, você não pode se achegar a Deus sozinho. Você precisa de um mediador. Você só pode se achegar diante do Senhor do jeito dele, não do seu próprio jeito. De fato, meus irmãos, muitas vezes nós ouvimos pessoas dizendo assim: eu adoro ao Senhor do meu jeito. Eu me relaciono com o Senhor do meu jeito. E o texto que nós temos aqui, nós lemos aqui, fala um pouco a respeito disso. O Salmo 24 foi escrito por Davi, como nós temos aqui no subtítulo, e os estudiosos entendem que este era um salmo especial utilizado nas liturgias e nas festas judaicas em momentos atípicos. O contexto desse salmo provavelmente é a subida da arca para a cidade de Jerusalém. A arca foi roubada em uma ocasião em que o povo de Israel perde uma batalha para os filisteus. Os filisteus roubam a arca fica por cerca de 7 meses com os filisteus, mas por conta da presença de Deus ali, os filisteus precisam devolver rapidamente a arca, porque Deus lança pragas, doenças no meio do povo filisteu.
Mas Samuel e os sacerdotes pegam a arca e colocam na casa de Abinadab. E ela fica ali por cerca de 20 anos. Por cerca de 20 anos, a arca do Senhor não estava no seu lugar exato de adoração. E Davi, quando toma assenta no seu trono, quando ele toma o reinado, uma das suas primeiras atitudes é criar uma comitiva para buscar a arca do Senhor. Ele, então, vai buscar a arca do Senhor na casa de Abinadab, buscando, então, restabelecer a adoração e o culto na nação de Israel. E há ali um episódio muito interessante a respeito da subida da arca do Senhor. Davi estava muito bem intencionado, mas ele não observou os mandamentos de Deus. Ele coloca, então, a arca do Senhor sobre os lombos dos bois, numa carroça. Em certo momento, a carroça passa por uma pedra e ela vai cair. E Uzá, também muito bem intencionado, estende a mão para impedir que a arca caia no chão. E Uzá é fulminado naquele momento. E Davi aprende uma lição ali muito preciosa e, ciente de temor, ele consulta os sábios e é informado que a arca do Senhor deveria ser transportada nos ombros dos levitas. Provavelmente foi esse o contexto da composição desse salmo, quando a arca estava subindo. E ele, então, nos ensina algo muito importante. Deus quer ser adorado, meus irmãos. Deus está à procura de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Mas Deus quer ser adorado do seu jeito, do jeito dele. Nós podemos ter boas intenções, nós podemos ter as nossas formas, os nossos métodos e até mesmo invencionices, mas Deus quer ser adorado do jeito dele. Deus não aceita uma adoração que não seja segundo a sua vontade. Então, como desfrutar da presença de Deus? Como nós devemos acessar a presença de Deus? Esse salmo nos ensina algo a respeito disso. O tema da nossa mensagem de hoje é desfrute da presença de Deus. E a primeira coisa é adore exclusivamente a Ele. Olhe para os versos 1 e 2. Assim diz a palavra do Senhor. Ao Senhor pertence a terra. O salmista começa com essa exclamação possessiva. Ao Senhor pertence. E o que pertence ao Senhor? A terra, os que nele habitam, o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Então, de alguma forma, aqui usando algum paralelismo, o salmista usa 4 especificações aqui para dizer que Deus manda sobre todas as coisas. Ele criou tudo, tudo é de Deus. Embora, meus irmãos, essa seja uma doutrina fundamental e basilar para a nossa fé, nós sabemos que, de fato, Deus é o Criador, Ele é o soberano sobre todas as coisas, nós não podemos passar por aqui de maneira rápida. O Salmo 24, ele, assim como a subida da arca até Jerusalém, ele vai nos levando até o seu clímax nesse final. Nós precisamos olhar o que o Salmo quer nos informar aqui. Nós devemos refletir e perceber a grandeza de Deus. Perceba, o salmista está declarando aqui a exclusividade de Deus na adoração. Deus deve ser adorado como o único Deus. Por quê? Porque Deus é o Criador de todas as coisas. Nós lemos aqui no início, o Salmo 115, quando o salmista colocou, dizendo, não a nós, os homens, mas a ti toda a honra e toda a glória. Ou seja, a glória não deve ser dos homens, mas a glória é de Deus. E logo após isso, o salmista coloca, então, os ídolos, os falsos ídolos, que têm boca, mas não falam, que têm olhos, mas não veem, que têm pés, mas não andam. Eles são falsos. O único Deus, o Deus verdadeiro, é o Criador dos céus e a terra. Os deuses dos povos são falsos. Mas quem é o Deus de Israel? É o Criador dos céus e da terra, é o que criou cada partícula subatômica até as galáxias do universo. É o Deus que criou os homens, que criou os lugares celestiais, o que há na terra, o que está sobre a terra, tudo é dele. Ele fez todas as coisas. E o salmista não exalta apenas a grandeza de Deus aqui neste versículo. No versículo 2, nesse texto, no versículo 2, ele diz, fundou a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabelecer. O que o salmista queria dizer aqui? Pelo menos 3 coisas nos ajudam a entender esse versículo 2. Existia, ao entorno de Israel, algumas outras histórias da criação do mundo. Os
povos como da Babilônia e do Egito acreditavam que o mundo havia sido criado numa espécie de caos aquático e que os deuses que estavam relacionados à água haviam criado, então, o mundo. Quando o salmista está dizendo que Deus criou o mundo acima das correntes, sobre os mares, ele está dizendo: os deuses do Egito, os deuses da Babilônia são falsos. O verdadeiro Deus é o Deus de Israel. Outra coisa que nos ajuda a entender é que, nesse período, o mar era tomado como lugar sombrio. As pessoas não mergulhavam e não navegavam profundamente, não se afastavam muito da costa, porque tinham medo do mar. Tinham medo, quem sabe, de cair no abismo ou de feras marinhas, porque o oceano era um lugar desconhecido. Então, quando o salmista diz que Deus criou o mundo sobre as mares e sobre as correntes a estabeleceu, ele está dizendo: Deus é poderosíssimo. Ele domina a criação, ele domina os mares. O que assombra o homem, Deus domina. E outra coisa também é a dificuldade de construir alguma coisa contra a correnteza. Já parou para pensar como é difícil construir alguma coisa sobre o mar e contra a correnteza? Lá no meu estado, Rio de Janeiro, existe uma ponte que é famosa nacionalmente, a ponte Rio-Niterói, mas não chega nem perto de ser uma das maiores pontes do mundo. Ela liga um pedacinho ali entre o Rio e Niterói, que chega num espaço de 13 quilômetros. Mas para construir essa ponte foram necessários R$1 bilhão, mais ou menos. Cerca de 400 pessoas morreram e ficaram algumas sem enterro, porque foram concretadas ali. Cerca de 10.000 operários, 200 engenheiros para construir aquela pequena ponte que liga Rio e Niterói. Toda essa engenhosidade, meus irmãos, foi necessária para construir uma ponte agora no século XX. Então, imagine a dificuldade. Pense em construir alguma coisa sobre as águas, sobre as correntes das águas, há 3.000 anos atrás. Era algo praticamente impossível. Então, quando o salmista diz: o Senhor fundou a terra sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu, ele está dizendo: Deus é poderosíssimo. Ele é o Todo-Poderoso. Ele criou o mundo sobre as águas. Meus irmãos, esse salmo então nos ensina que Deus requer uma adoração consciente da sua grandeza, do seu poder, da sua soberania. Nos ensina que Deus é exclusivo. Todos os deuses são falsos. Israel, meus irmãos, por muitas vezes cocheou em dois pensamentos, esteve dividido na sua adoração, adorando deuses falsos, trazendo para o seu arraial os deuses dos ímpios. E nós também, meus irmãos, somos tentados a idolatrar diversas coisas. Falhamos na idolatria, às vezes adorando a nossa família, nosso dinheiro, a nossa casa, o nosso emprego. É famosa aquela frase de Calvino que a mente do homem é uma fábrica de ídolos. E quando o homem não adora coisas, o homem adora a si mesmo. Ele se coloca no lugar de Deus, achando que podem controlar o tempo, controlar as circunstâncias e guiar a sua vida pela força do seu próprio braço. Projetos podem roubar a nossa adoração, o nosso vigor. Metas estabelecidas podem tomar a nossa obsessão, se tornar uma obsessão e tomar a nossa adoração. Uma pessoa pode tomar a nossa adoração. Um adolescente, um jovem, um videogame pode tomar a sua adoração. Um time de futebol pode tomar a nossa adoração. Coloco coisas simples e fúteis assim porque nós conseguimos colocar qualquer coisa no lugar de Deus. O Salmo disse que Israel trocou a glória do Deus vivo por uma imagem de um boi que come capim. E é isso que nós fazemos com o nosso Deus. Dando o nosso tempo, o tempo que era para Ele, para as nossas coisas, para os nossos projetos, para os nossos sonhos. Esse salmo nos ensina, meus irmãos, que para se achegar a Deus é necessário adoração exclusiva a Ele. Como nós podemos acessar a presença de Deus? Primeira coisa, adore exclusivamente a Ele. A segunda coisa, busque o caráter que Ele requer. O verso 3 diz assim a palavra do Senhor: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar?
E essas duas perguntas aqui deixam o Salmo agora um tanto quanto tenso. Porque nós olhamos para o caráter de Deus e vemos o quanto ele é grandioso, o quanto ele é poderoso, o quanto ele é exaltado. E isso por si só já deveria nos fazer tremer quando nos é perguntado: quem subirá à sua presença? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Mas este salmo ainda fica um tanto quanto mais tenso, porque ele começa a descrever os requisitos de quem pode estar na presença de Deus. Versículo 4. O que é limpo de mãos e puro de coração, e não entrega a sua alma à falsidade, e nem jura dolosamente. É interessante porque o salmista começa no versículo 1 elencando 4 especificidades da soberania de Deus. Que Deus governa sobre a terra, sobre o que nela se contém, sobre o mundo e os que nele habitam. 4 especificidades. E agora ele também descreve 4 especificidades do caráter daquele que deve buscar a Deus. Se no início ele falava a respeito da plenitude do caráter soberano de Deus, agora ele fala da perfeição que deve ter aqueles que querem entrar na presença de Deus. Eles devem ser limpos de mão, puros de coração, íntegros de alma e não jurar dolosamente. O que é ser limpos de mão? Aqui certamente o texto está nos chamando às nossas ações, aquilo que nós fazemos com as nossas mãos. Uma pessoa limpa de mão é que faz tudo de maneira correta. As suas atitudes são perfeitas, glorificam o Senhor em tudo. Puro de coração, agora fala das intenções. Se ele fala primeiro das atitudes, agora ele fala das intenções do coração. Ele faz tudo de maneira correta, para a glória de Deus, não para o seu próprio louvor. As suas intenções são puras o tempo todo. Ele fala do íntegro de alma, que seria que não entrega sua alma à falsidade, seria alguém verdadeiro, ou seja, alguém que não mente, alguém que sempre fala a verdade, alguém que não omite. Ele fala de alguém que não jura dolosamente, ou seja, alguém que é correto, que cumpre tudo o que promete. O seu sim é sim, o seu não é não. Tudo o que ele diz que vai fazer, ele faz. Versículo 5 diz que somente este obterá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da salvação. Somente quem possui esse caráter pode entrar na presença de Deus e pode permanecer na presença de Deus. Calvino, quando comenta esse salmo, ele fala do versículo 6, tal é a geração dos que o buscam, que buscam a face do Deus de Jacó, que a geração aqui é utilizado para não elencar aqui o povo de Israel, para que o povo de Israel não pensasse que Deus estava dizendo que eles eram esse povo, de que eles estariam na presença de Deus. Essa é a geração dos que o buscam. A geração que busca o Senhor e que entra na sua presença tem esse caráter perfeito. Você tem sido, meu irmão, puro de mãos? Suas atitudes estão de acordo com a palavra de Deus o tempo todo? No trânsito, na sua casa, no trabalho, no seu bairro? Como te conhecem no seu bairro, no seu trabalho, na sua família? Você possui um coração puro? Todas as suas obras você faz com intenções santas, trabalha sem querer aplauso, ajuda sem buscar elogio, vive o cristianismo numa totalidade inteireza, cumpre a agenda religiosa pura e simplesmente para a glória de Deus? Você nunca se entregou à falsidade? Você é verdadeiro em tudo o que você faz? Quem subirá ao monte do Senhor? O Pai procura os adoradores que adorem em espírito e em verdade, como diz lá em João. Quem há de permanecer no seu santo lugar? A resposta é ninguém. Nenhum de nós aqui podemos dizer que somos puros de mãos, limpos de coração e que nunca entregamos a nossa alma à falsidade. Como nós lemos em 1 João capítulo 1, versículo 8, quem diz que não tem pecado é mentiroso. E nós não podemos, então, estar na presença de Deus. Foi por isso que Deus estabeleceu, então, uma aliança com o seu povo. No Antigo Testamento, ela era personificada por cerimônias e atos.
e ritos. O povo da aliança olhava para si mesmo e via as iniquidades, via os seus pecados. Então, segundo os preceitos que o próprio Deus havia estabelecido, eles levavam, então, sacrifícios para que pudessem estar na presença de Deus. E uma vez por ano, um homem, um sumo sacerdote, entrava no Santíssimo Lugar para fazer ali expiação pelo pecado de todo o povo. Milhares e milhares de animais foram mortos. Milhares e milhares de cordeiros foram imolados para que o povo pudesse subir, para que o povo pudesse estar na presença de Deus. Diante da graça infinita dele. Na antiga dispensação, Deus então permitiu que um homem e que o povo entrasse na presença deles, mas ninguém podia permanecer na sua presença. Eles puderam entrar de maneira graciosa, mas não podiam permanecer, porque todos pecaram e destituídos da glória de Deus estão. E é aqui que nós chegamos, então, no clímax desse salmo. Desfrute da presença de Deus. Como você pode acessar a presença de Deus? Primeiro, adorando a Ele exclusivamente. Segundo, buscando o caráter que Ele requer. E terceiro, crendo no Rei da Glória. Creia no Rei da Glória. O salmo agora toma uma proporção diferente. Ele começa agora a romper um louvor de majestade. E como se na cena em que Davi vai subindo com a sua comitiva, com a arca do Senhor até a cidade de Jerusalém, agora como se alguém gritasse de fora da cidade: levantai, ó portas, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Alguém de dentro da cidade pergunta: quem é o Rei da Glória? Respondem: o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Isso se repete mais uma vez, alguém pergunta e eles respondem: o Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? Certamente, meus irmãos, no contexto imediato aqui, o Rei da Glória é Yahvé, que havia concedido ao povo vitória na batalha, que havia dado ao povo vitória e trazer a Arca da Aliança era de fato uma vitória para as portas de Jerusalém. Mas os portões da cidade de Jerusalém não são eternos. Nós estamos falando de portais eternos. E a grande pergunta da narrativa da Escritura, de toda a Escritura, de Gênesis, Apocalipse, é: quem é este homem? Quem é o descendente da mulher que pisaria na cabeça da serpente? Quem é o verdadeiro profeta? Quem é o verdadeiro sacerdote? Quem é o verdadeiro rei? Quem é o filho de Davi? Desde os tempos antigos, vários homens prefiguraram este homem. Noé veio, mas não era ele. Abraão prefigurou, mas também não era. Moisés, o grande profeta, o servo do Senhor que fez grandes maravilhas, não era ele. O próprio Davi, rei de Israel, poderoso, mas também não era ele. Quando Davi trazia a arca, lembra que esse é o contexto provável da composição desse salmo. A cada 6 passos ele fazia um sacrifício a Deus. E na procissão que ia até o cume do Monte Sião, onde Davi construiu uma tenda para colocar a arca do Senhor, os levitas cantavam: levantai, ó portas, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? Quem subirá ao monte do Senhor? Existe um que é limpo de mãos, que é puro de coração, que nunca entregou a alma à falsidade, que nunca jurou dolosamente. Ele é o Rei da Glória. O Senhor dos Senhores. Ele é o próprio templo, Ele é o sacrifício, Ele é a arca, Ele é o candelabro, Ele é o pão vivo que desceu do céu. Foi Ele que falou à mulher samaritana: haverá um dia em que os adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Esse dia já chegou. Não por causa dos adoradores, não por causa da qualidade deles, mas por causa dos méritos de Cristo. Ele é o verdadeiro Deus, Ele é o verdadeiro homem que entrou na presença de Deus, perfeito de mãos, puro de coração, e é por causa deste homem que homens podem entrar na presença de Deus e agora podem permanecer lá. Ele é o sumo sacerdote que não entra uma vez por ano no templo do Senhor. Ele entrou e está lá eternamente. E junto com ele estão todos aqueles que creem nele. O escritor aos Hebreus disse: ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer sacrifício sagrado, a oferecer muitas vezes o mesmo sacrifício, nunca jamais podem remover pecados.
Jesus, porém, tendo oferecido para sempre o único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, para que com uma única oferta aperfeiçoasse para sempre os que estão sendo santificados. No verso 19 ele diz: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração e plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com a água pura. Guardemos a firme confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos-nos também uns aos outros para estimular-nos ao amor e às boas obras. Versículo 25, não deixando de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, tanto quando vedes que o dia se aproxima. Quem é o Rei da Glória? O Rei da Glória é Cristo. Ele é o sumo sacerdote. E é por meio dele que nós podemos entrar. Crendo nele, crendo neste Rei da Glória, nós podemos estar na presença de Deus e nós podemos permanecer nessa presença. Concluindo aqui, meus irmãos, meu amigo Siqueira, infelizmente, até hoje não creu. Ele não crê no Rei da Glória e provavelmente, nesse momento, não estou perto dele, ainda não crê e não tem acesso à presença de Deus. A única maneira que nós temos de estar na presença de Deus, acessar a sua presença e permanecer é por meio de Cristo. Eu não sei se você aqui já crê em Cristo, já entregou a sua vida a Cristo, mas a única maneira que você tem de acessar a presença de Deus e permanecer na presença dele é por meio de Cristo. E se você já creu, meus irmãos, eis aqui um grande motivo para a alegria, adoração e louvor. As perguntas que eu fiz no início: como você pode garantir que você tem acesso à presença de Deus? Por meio de Cristo. Como você pode garantir que quando você se ajoelha no seu quarto, você não está falando às paredes? Porque você ora em nome de Cristo. Como nós podemos saber que esse culto que nós estamos prestando a Ele agora está sendo assistido pela Assembleia Solene Trinitária do Deus Pai, Filho e Espírito Santo? Porque nós estamos fazendo isso por meio de Cristo. Tudo é por meio dEle e unidos nele, fazendo por meio dEle, identificados nele, é que nós podemos estar na presença dEle, permanecer na presença dEle. Se você está em Cristo, você pode ter certeza dessa realidade. As exigências continuam. As exigências continuam. Santidade ao Senhor. Você só pode estar na presença de Deus cumprindo esses requisitos, sendo o homem que esse salmo aqui busca representar. Mesmo sabendo, meus irmãos, que nesse mundo caído nós não atingiremos a perfeição, nós devemos estar buscando ser homens limpos de mão, puros de coração, não entregar a nossa alma à falsidade. Mas tudo isso nós devemos fazer crendo no Rei da Glória e se identificando com Ele, porque não é pelas nossas obras, não é pelos nossos méritos que nós alcançamos a sua presença. Com essa consciência, nós somos impulsionados, meus irmãos, a adorar a Deus com inteireza de coração. Hoje mesmo. Sair daqui e durante essa semana viver para a glória dEle, com gratidão, em nosso trabalho, adorando a Deus por meio das nossas tarefas, por meio das nossas atividades, da nossa faculdade, estudando de maneira digna, que glorifique ao Senhor, vivendo no seio da família como um filho obediente, como um pai piedoso, como um esposo, uma esposa que adoram ao Senhor em espírito e em verdade, por meio do seu viver. A resposta, meus irmãos, essa maravilhosa graça de quem não poderia estar na presença de Deus, muito menos permanecer nela, é adorar a Cristo, é viver para Ele. Façamos isso, para a honra e para a glória dEle mesmo. Nós vamos cantar, então, em resposta à mensagem, o cântico em espírito e em verdade. Ao som do instrumento, os irmãos podem se colocar de pé.